Hoje nós vamos falar sobre moodboard de projetos de interiores, mais especificamente do projeto dessa cozinha, que é a 00M3, que foi feito no ano passado e que hoje eu quero trazer para vocês algumas possibilidades de criar moodboards usando o Figma dessa vez, para representar um pouco das nossas ideias projetuais e passar para os nossos clientes, professores e afins isso de forma mais clara e objetiva, e mais do que tudo isso, de forma simples e eficiente. E aí, vamos juntos? Bom, hoje eu vou partir de uma ideia e de um processo bem mais simples. Eu vou explicar como que eu fiz e eu espero que ajude. Mas basicamente, o processo de trabalho aqui no Figma é bem similar a outros programas que eu já trouxe, embora tenha alguns truques, algumas maneiras de fazer que são diferentes e que eu quero muito trazer aqui para vocês de forma mais aprofundada. Mas a princípio, a primeira coisa que eu fiz foi trazer a imagem para cá. Para fazer isso, basta você ir na pasta que a sua imagem estiver salva e arrastar ela para cá, e aí você vai posicionar no local que for do seu agrado. Feito isso, você precisa redimensionar essa imagem, que pode ser que ela venha menor. Então eu vou copiar a minha imagem aqui para o lado, para eu não perder a configuração que eu já tenho, e vou mostrar algumas coisas que vocês vão precisar fazer. Caso vocês queiram somente aumentar a imagem, vocês vão selecionar o vértice e puxar pressionando o Shift. Agora, se vocês quiserem fazer algum ajuste do tipo algum recorte, imaginando que, por exemplo, eu não queira mostrar um monte dessa janela, vocês vão fazer a mesma coisa, que é clicar com o botão esquerdo do mouse e pressionar o Ctrl, e aí vocês vão conseguir cortar já como atalho essa imagem. E aí depois é só redimensionar, vocês também conseguem girar essa imagem da forma como vocês precisarem, e também é possível fazer edições, então é só dar 2 cliques que ele vai abrir essa janela. Aí, feito isso, vocês vão posicionar no lugar. Então, todo o meu moodboard, ele partiu dessa imagem. Eu posicionei ela nesse ponto. E aí, uma coisa bacana de fazer é que, se você sabe exatamente onde vai ficar, você já pode vir aqui e fechar o cadeado, que é bloquear, porque aí você não vai mexer, você não consegue tirar do lugar. E aí, você pode fazer isso para tudo que você for definindo. Depois de fazer isso, eu optei por buscar os elementos principais que eu gostaria de transmitir em relação ao projeto, que seriam os revestimentos, alguns mobiliários e alguns utensílios. Para fazer esse fundo, que são os revestimentos, eu vou explicar facetado. Então, revestimentos, mobiliários e utensílios. Para fazer o revestimento, eu busquei uma textura e arrastei para cá essa imagem. Esse é o processo mais fácil, esse de vir e arrastar. E aí eu fiz esse processo de redimensionar, como eu mostrei para vocês. Em alguns momentos você pode querer dar uma aumentada na sua imagem. Se você aumentar pressionando Shift, pode ser que ele vá fazer isso de forma proporcional, pode ser algo desejado ou não. Eu vou dar um Ctrl Z. E aí basicamente foi isso que eu fiz. Coloquei esses materiais que foram o cimento queimado, a madeira, que poderia ser qualquer tipo, eu só quis representar aqui o material básico, por assim dizer. E aí trouxe também o azulejo que eu usei. E junto dele eu criei essas formas que representariam pinturas em cores próximas ao que eu tenho no projeto. Para fazer essas cores em específico, eu usei essa ferramenta aqui, que é o retângulo. É só clicar no retângulo uma vez, e aí vocês vão ver que vai habilitar esse sinal de mais, e aí é só puxar para criar. E aí, o passo seguinte é você buscar realmente uma cor próxima na sua imagem. Para fazer isso, você vai vir aqui em Fill, e aí você vai vir no conta-gotas e vai puxar aqui dentro da sua imagem essa cor. Se você vê que ficou uma cor muito escura, aí você pode ir realmente no olhômetro, mas se você já tem essa cor do projeto, você pode simplesmente trazer para cá e digitar aqui qual que é o rex da sua imagem. Você também pode trabalhar com RGB e com esses outros formatos possíveis aqui, vai depender da sua forma de trabalho, e basicamente esse é o processo. Depois de fazer então essa parte de revestimento e de paleta de cores, que é o mesmo processo daqui, utilizando o retângulo, eu passei a colocar alguns mobiliários. Os mobiliários
para os mobiliários, eu busquei na internet quais foram os principais. No caso, eu escolhi a cadeira e um puff que eu tinha criado, mas aqui eu trouxe um representativo. E aí eu transformei essa imagem em PNG. Isso eu fiz no Photoshop online, então é só apagar o fundo realmente, exportar em PNG. E aí, feito isso, eu só arrastei para cá e decidi um posicionamento. Assim como fiz ajustes também de tamanho. E aí deixei aqui um nome que eu vou mostrar para vocês como fazer isso também. A mesma coisa eu fiz para esse puff, barra sofazinho, barra móvel de apoio, enfim. Tirei, transformei em PNG, fiz alguns ajustes e trouxe para cá, nessa paleta de cores da cozinha. Depois de fazer isso, eu trabalhei com alguns utensílios, objetos de decoração. E aí eu esqueci de falar uma coisa, que é a iluminação, vou falar por último. Que foi o processo similar. Eu busquei esse material em PNG, porque assim facilita o meu processo de poder posicionar esses materiais de forma que fique mais dinâmico, eu acho, para que as coisas não fiquem somente separadas, então eu consigo sobrepor coisas à minha imagem e eu acho que fica mais rico, fica mais interessante, mais bonito. Acho que até essa pode ser uma palavra. E aí a mesma coisa eu fiz com esse vaso de plantas, que eu já tinha um PNG, então eu só arrastei ele para cá. E nesse ponto aqui, eu levei ele para trás do cimento queimado. Para fazer esses ajustes é só você vir aqui na sua camada e arrastar, para que a gente possa realmente criar essas dimensões e essas hierarquias que vão dar vida e criar essa profundidade no moodboard. Então é só clicar e arrastar de acordo com o que vocês preferirem. E aí cliquei, posicionei e aqui eu trabalhei com o segundo elemento, que foi a opacidade. Então eu reduzi para 63% para que eu pudesse ter uma sensação realmente de segundo plano. E aí, tendo feito isso, aqui eu trabalhei com diferentes tamanhos de pratos para representar ali alguns utensílios de cozinha. E por fim, para representar, a gente representa então aqui materiais que poderiam ser piso, parede, mobiliário, utensílio e por fim, iluminação. Então eu baixei uma imagem de pendente. Nesse caso, é uma imagem que está em JPG mesmo, eu não transformei ele em PNG, pelo local que eu iria posicioná-la. E aí, o que isso quer dizer? Se eu vir aqui mudar a cor, ó, vocês conseguem ver que ela não é um PNG, ela é um JPG. Mas como o meu fundo é branco, eu vou manter dessa forma, então eu só coloquei ela aqui no alto para representar, assim, uma proximidade com a localização que ela estaria, né, acima da cadeira, afins. E mudei também um pouco da dimensão, que é só vir aqui e arrastar, igual eu falei. Sempre lembrem de pressionar o Shift ou então o Ctrl se vocês forem cortar. E aí, basicamente, esse é o processo de criar. Para que o meu moodboard ficasse um pouco mais completo, eu adicionei alguns textos simplificados. Vocês podem fazer isso clicando em T e arrastar aqui para criar o seu texto, ou você pode vir aqui também no ícone fazer o mesmo processo, que também funciona. E aí, foi feito isso, é só digitar e arrastar para cima, no caso, se a camada ficar abaixo. Você clicando no texto, você consegue vir aqui no lado direito e mudar a cor, mudar a fonte e várias outras coisas que aqui são bem bacanas de se fazer. Mas basicamente esse foi o processo. A gente poderia ainda colocar algum revestimento aqui por cima, alguma textura. Eu costumo gostar desse tipo de coisa, mas como aqui eu tô falando de um moodboard, que ele já traz diferentes texturas, diferentes sensações, enfim, eu acho que essa configuração ela já super me atende. Outra coisa que eu fiz, e só para finalizar agora, para esse vídeo ser bem curtinho mesmo, para só passar assim uma outra possibilidade de fazer moodboard, tem outro vídeo aqui falando disso, só que usando o Canva. Então, se você não tem tanta proximidade com o Canva, gosta do Figma, essa é uma possibilidade para você. E se você tem vontade de aprender o Figma e gosta do Canva também, enfim, seja bem-vindo. O objetivo aqui é sempre esse, de criar possibilidades diversas para que você possa escolher a que melhor se adequa à sua realidade. E a última coisa que eu fiz foi trazer um PNG de uma calunga que eu tinha também na minha biblioteca. Então só arrastei, posicionei aqui e eu fiz um ajuste de imagem. Eu transformei essa imagem em preto e branco, só diminuindo a saturação, porque ela não é o destaque, ela é só um elemento. A gente poderia vir aqui também e trabalhar um pouco de questão de opacidade, talvez diminuir, para que ela realmente fique ali como
algo que dê uma sensação de escala humana, mas também que não seja ali o preponderante. Enfim, voltando. Depois do tchau a gente volta, porque eu esqueci de falar uma coisa para vocês muito importante, que é explicar como que vocês vão exportar esse material. Vou dar um Ctrl Z. Para salvar essa imagem, você vai fazer o seguinte, você vai, depois de ter concluído o seu processo, já está tudo pronto, tudo certinho, é isso que você quer. Você vai selecionar todos os elementos, vai clicar com o botão direito e vai vir em Group Selection, ou Ctrl G, você pode usar o atalho também. E tendo feito isso, você vai ter só um grupo aqui. Quando você abre, você tem todos os seus elementos, mas você agrupou todos eles. E por que eu aconselho fazer isso? Porque assim você consegue exportar tudo de uma vez e já fica tudo certinho. Então você vai vir aqui do lado direito, vai descer até Export, e em Export você vai escolher como você quer exportar, né? No caso, você quer exportar o grupo 1, você pode escolher PNG, JPG, SVG e PDF. E aí é só escolher e vai estar pronto. Questão, aqui ó, nessa região você tem a largura e a altura. Então se você quiser algo com maior tamanho, você pode alterar aqui antes de exportar. E aí, basicamente, esse é o processo. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha te ajudado e que tenha sido útil. Eu espero também que você utilize essa ferramenta e que, se você utilizar, que compartilhe os resultados. Pode me marcar, eu vou adorar ver. E, enfim, ainda vem muito pela frente. Não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever, compartilhar com pessoas que possam se interessar. E se você ficou aqui até agora, comenta aqui se você já utilizou o Figma ou não, ou se pretende utilizar. Como sempre, vamos juntos, vamos longe, até a próxima e tchau, tchau, pessoal!